Eles estavam convencidos de que seus tanques eram invencíveis. O tipo 95 Hagel havia provado seu valor contra as forças chinesas, contra os blindados soviéticos em Hulking-Go e nas vitórias arrasadoras pela Malásia e pelas Filipinas. As tripulações japonesas acreditavam que seus tanques leves representavam o auge do design em guerra blindada, perfeitamente adaptados às selvas e ilhas do Pacífico. Haviam derrotado todos os inimigos que encontraram. Estavam enganados. A história de como descobriram isso não começa com a derrota, mas com a confiança nascida de anos de sucesso. O Hagel não foi um acidente de engenharia. Foi o produto de um planejamento militar cuidadoso que começou em 1933, quando o exército imperial japonês reconheceu uma lacuna crítica em suas forças blindadas: o tanque médio. Tipo 89, o cavalo de batalha do Japão, só conseguia atingir cerca de 24 km/h, o suficiente para acompanhar a infantaria a passo de marcha, mas totalmente inadequado para a guerra mecanizada que o exército previa. Os planejadores militares japoneses observavam com interesse outras nações desenvolvendo forças blindadas mais rápidas e móveis. Eles queriam um tanque que pudesse acompanhar a infantaria motorizada, movendo-se a 64 km/h em caminhões, que fosse capaz de atravessar o terreno da Manchúria e da China, e que pudesse ser produzido em quantidades sustentáveis pela base industrial japonesa. Em julho de 1933, o Burô Técnico do Exército emitiu as especificações. O novo tanque deveria pesar cerca de 7 toneladas, portar um canhão de 37 mm, atingir velocidades de 40 km/h e ter blindagem suficiente para resistir ao fogo de rifles e metralhadoras. O mais importante deveria ser simples de fabricar e manter. A Mitsubishi Heavy Industries recebeu o contrato. O engenheiro Tomiohara, já conhecido por ter projetado o tipo 89, aceitou o desafio. Sua inovação mais notável foi o sistema de suspensão de alavanca tipo Bell Crank, um design simples mas eficaz, que se tornaria padrão nos tanques japoneses da década seguinte. Em junho de 1934, a Mitsubishi completou o primeiro protótipo. O protótipo impressionou os observadores militares durante os testes de campo conduzidos na Manchúria e nos campos de provas no Japão. Era rápido, alcançava 45 km/h em estradas pavimentadas e mantinha entre 25 e 30 km/h em terrenos acidentados. Era altamente manobrável, com um raio de curva que parecia impossível para um veículo de lagartas de seu porte. A suspensão do tipo Ha, com o característico sistema de alavanca, absorvia bem os impactos e permitia que o tanque atravessasse terrenos irregulares que paralisariam outros veículos. Além disso, era mecanicamente confiável, utilizando um motor diesel Mitsubishi de 6 cilindros refrigerado a ar, que produzia 120 cavalos de potência a 1.800 rotações por minuto. O motor, a diesel, era motivo de grande orgulho para os engenheiros japoneses, pois tornava o tanque menos vulnerável a incêndios do que os veículos movidos a gasolina. O diesel também era mais facilmente disponível no Império Japonês, especialmente em regiões como a Manchúria e o Sudeste Asiático, onde o fornecimento de gasolina era limitado. O motor podia funcionar de 8 a 10 horas, com sua capacidade interna de 34 galões, dando ao tanque um alcance operacional de aproximadamente 210 km em estradas. Os testes revelaram alguns problemas. A suspensão tinha tendência a sacudir violentamente em terrenos irregulares, tornando quase impossível mirar enquanto o tanque estava em movimento e causando fadiga à tripulação. Os engenheiros resolveram isso adicionando reforços para conectar os pares de bogies, criando o que ficou conhecido como suspensão manchuriana. A modificação ajudou, mas não eliminou completamente o solavanco característico que marcaria o Hagel durante toda a sua vida útil. Em 1935, numa reunião no Burô Técnico do Exército, o tipo 95 foi oficialmente apresentado como o possível tanque principal para as unidades de infantaria mecanizada. Os representantes da infantaria expressaram preocupações argumentando que 12 mm de blindagem
eram insuficientes para um tanque que apoiaria ataques de infantaria contra posições fortificadas. Os representantes da cavalaria contra-argumentaram que a velocidade e a mobilidade melhoradas compensavam a blindagem fina e que o poder de fogo era adequado para o papel previsto. Após um debate considerável, a infantaria concordou em aceitar o projeto. O tipo 95 Hagou foi oficialmente adotado. A designação veio do calendário imperial japonês, marcando o ano 2595. Desde a fundação lendária do Japão, apenas os 2 últimos dígitos foram usados no número do modelo. A produção começou nas instalações da Mitsubishi em 1936. O Hagou era de fato um tanque pequeno, media apenas 4,38 metros de comprimento, 2,06 metros de largura e 2,13 metros de altura. Em medidas americanas, isso correspondia a 14 pés e 4 polegadas de comprimento, 6 pés e 9 polegadas de largura e pouco menos de 7 pés de altura. Um homem de estatura média podia ver por cima da torre. O peso era de 7,4 toneladas no tanque básico, chegando a 8,1 toneladas, com tripulação, combustível e munição. A blindagem era fina por qualquer padrão, 12 mm nos pontos mais espessos da torre e do casco superior, 9 mm no teto e no piso, e apenas 6 mm em áreas menos críticas. Os projetistas japoneses calcularam que isso era suficiente para deter balas de rifles e metralhadoras a distâncias de combate. Eles estavam projetando para os inimigos que esperavam enfrentar forças chinesas com capacidade antitanque limitada e tanques leves soviéticos. O interior do tanque era apertado. A tripulação consistia em 3 homens. O motorista sentava-se na frente esquerda do casco, com visão limitada por uma pequena escotilha e um periscópio. O artilheiro de metralhadora de casco ficava à direita do motorista, operando uma metralhadora tipo 97 de 7,7 mm montada em um suporte esférico. O comandante ocupava sozinho a torre em pé, sobre o piso sem cesta giratória sob os pés. Esse comandante talvez tivesse o trabalho mais difícil de todo o exército imperial japonês. Ele precisava comandar o tanque e dirigir o motorista e se comunicar com outros tanques quando havia rádio disponível. Apenas um em cada 4 tanques possuía rádio. Os demais seguiam sinais visuais. Ele também tinha de operar o canhão principal, um tipo 94 de 37 mm, capaz de disparar projéteis explosivos e perfurantes. Tinha de carregar o canhão, uma tarefa física difícil no espaço apertado e sem assento, obrigando-o a ficar de pé durante todo o combate. Além disso, precisava operar uma segunda metralhadora montada na parte traseira da torre, voltada para a retaguarda direita, aproximadamente na posição das 5 horas. Os tanquistas americanos que mais tarde examinaram Hagous capturados ficaram surpresos que alguém conseguisse operar de forma eficaz em tais condições. O comandante japonês não tinha assento na torre, permanecia de pé durante o combate com a cabeça e os ombros expostos, se abrisse a escotilha para melhor visão ou confinado a um espaço minúsculo com visibilidade mínima se a fechasse. A torre girava por meio de uma manivela manual, exigindo esforço físico considerável. Havia mau espaço para se mover, muito menos para lutar com eficiência. Mas no papel para o qual fora projetado contra os inimigos para os quais fora concebido o Hagou, teve um desempenho muito bom, de fato excelente. O tanque viu sua primeira ação significativa na China a partir de 1937, contra forças chinesas praticamente sem blindados e com armas antitanque limitadas. O Hagou foi devastador. Seu canhão de 37 mm podia destruir fortificações e suprimir infantaria. Suas metralhadoras varriam tropas em campo aberto. Sua mobilidade permitia explorar brechas e perseguir forças em retirada. As tripulações japonesas ganharam experiência de combate e confiança. Aprenderam sua arte em um ambiente onde seus tanques eram claramente superiores a tudo o que enfrentavam. Esse sucesso gerou uma suposição perigosa, a crença de que o Hagou era um tanque genuinamente capaz e não apenas um veículo otimizado para um cenário limitado e específico. Essa suposição
seria posta à prova em Khalkhin-Gol em 1939, quando as forças japonesas se chocaram com a União Soviética ao longo da fronteira da Mongólia. Ali, o Hagol enfrentou uma oposição real, os tanques soviéticos BT-5 e BT-7, equipados com canhões de 45 mm capazes de uma penetração de blindagem superior à do canhão japonês de 37 mm. A blindagem soviética era mais espessa, tornando os combates frontais difíceis para o Hagol. As batalhas foram brutais. Em 2 de julho de 1939, o 3º Regimento de Tanques japonês, equipado principalmente com tanques tipo 95, atacou as posições soviéticas. O ataque inicial teve algum sucesso graças às táticas agressivas e ao elemento surpresa. Os tanques japoneses destruíram 32 tanques soviéticos e capturaram 35 veículos blindados. Mas os contra-ataques soviéticos nos dias seguintes revelaram as vulnerabilidades do Hagol. Os canhões soviéticos conseguiam penetrar sua blindagem a distâncias nas quais os canhões japoneses mal conseguiam danificar os tanques inimigos. Ao final da campanha de Khalkhin-Gol, o Japão havia perdido dezenas de tanques. As lições eram claras para qualquer um que prestasse atenção. O Hagol estava ultrapassado diante da blindagem moderna soviética. Sua proteção fina e o canhão relativamente fraco não eram adequados para combates entre tanques de mesma categoria. Mas essas lições não foram totalmente assimiladas. A liderança militar japonesa concentrou-se em melhorias táticas e treinamento das tripulações, em vez de uma revisão fundamental de suas forças blindadas. A guerra na China continuava, e lá o Hagol ainda se mostrava eficaz. Quando a guerra se espalhou pelo Pacífico em dezembro de 1941, as unidades blindadas japonesas obtiveram sucessos notáveis na Malásia. Os tanques Hagol cruzaram terrenos que os comandantes britânicos julgavam impossíveis para veículos blindados, atravessaram plantações de borracha e trilhas na selva, apoiando o rápido avanço japonês pela península em direção a Singapura. As forças britânicas que não haviam destacado blindados significativos para a região estavam despreparadas para essa ameaça móvel. Nas Filipinas, os Hagols desembarcaram com as forças de invasão e apoiaram as operações da infantaria japonesa. Em 22 de dezembro de 1941, ao norte de Damortes, os tanques tipo 95 enfrentaram tanques leves americanos M3 Stuart, no que seria registrado como o primeiro combate entre tanques envolvendo forças dos Inasunel Iwata no Pacífico. Ambos os modelos montavam canhões de 37 mm. O M3 possuía melhor blindagem, 32 mm, nas laterais da torre contra 12 mm do Hagol, mas em curtas distâncias nas lutas em meio à selva, os japoneses obtiveram algum sucesso destruindo um M3 no confronto inicial. Essas vitórias iniciais reforçaram a confiança japonesa. De sua perspectiva, o Hagol estava cumprindo exatamente o que fora projetado para fazer móvel confiável e eficaz, no apoio à infantaria em terrenos variados. As tripulações confiavam em suas máquinas. Os comandantes acreditavam na força de seus tanques, e quando vieram as ordens para defender Saipan, eles os levaram sem questionar sua adequação. Saipan era diferente de todas as batalhas anteriores. A ilha, localizada no arquipélago das Marianas, era estrategicamente vital, situada a apenas 2.000 quilômetros de Tóquio. Se os americanos a conquistassem, seus bombardeiros B-29 ficariam dentro do alcance das ilhas japonesas principais. A liderança imperial sabia disso. Fortificaram Saipan com cerca de 30.000 soldados, quase o dobro do que a inteligência americana havia estimado. Entre os defensores estava o 9º Regimento de Tanques, comandado pelo coronel Takashi Goto, equipado com 44 tanques, uma mistura de tipo 95 Hagol e dos tipo 97 Chi-Ha, um pouco maiores. Os Chi-Ha estavam armados com canhões de 57 mm, mas compartilhavam a blindagem fina característica do design japonês. Mesmo assim, representavam uma força blindada significativa para os padrões do Pacífico, a maior que os americanos haviam enfrentado até então. Os americanos iniciaram o ataque em 15 de junho
de 1944. O vice-almirante Richmond Kelly Turner ordenou o desembarque às 05 e 42. Às 07 res, as embarcações de desembarque já se dirigiam às praias. Às 08:40, a primeira onda atingiu o litoral. A segunda e quarta divisões de fuzileiros navais desembarcaram nas praias ocidentais de Saipan, sob forte fogo da artilharia, e morteiros japoneses posicionados nas colinas que dominavam as zonas de desembarque. Os marines avançaram com dificuldade contra a resistência feroz. Ao anoitecer do dia 15, 20.000 soldados americanos estavam em terra. Equipamentos e suprimentos despejavam-se nas praias. Entre o material desembarcado estavam os tanques médios M4 Sherman, que saíam dos navios LST e avançavam para apoiar a infantaria. Os fuzileiros estabeleceram uma cabeça de praia, mas ela ainda não estava segura. A artilharia japonesa ainda podia alcançar as praias, e contra-ataques continuaram durante toda a noite. Em 16 de junho, os fuzileiros navais consolidaram suas posições e começaram a avançar para o interior da ilha. A segunda divisão de fuzileiros trabalhou para fechar as lacunas na linha, enquanto a quarta divisão de fuzileiros limpava as áreas ao redor dos terrenos estratégicos. O general Holland Smith, comandante da força de assalto, mobilizou suas reservas trazendo elementos da 27ª Divisão de Infantaria para reforçar a cabeça de praia. O tenente-general Yoshitsugu Saito, comandante das forças japonesas em Saipan, reconheceu a gravidade da situação. Se os americanos consolidassem a cabeça de praia e desembarcassem todo o seu poder de combate, expulsá-los seria impossível. Ele precisava atacar antes que os inimigos estivessem totalmente preparados. Saito emitiu ordens para um grande contra-ataque, utilizando os recursos mais poderosos da ilha, a infantaria, do 136º Regimento e os tanques do 9º Regimento de Tanques. A ordem de ataque era específica, a infantaria deveria atacar as posições americanas em torno do campo de aviação de Karan-Kanoa, enquanto a unidade de tanques avançaria ao sudoeste da colina 164-6, movendo-se logo após o início do ataque da infantaria. Os tanques deveriam investir contra a estação transmissora, lançar o inimigo no caos e abrir caminho para que a infantaria penetrasse no setor. Era um plano ambicioso exigindo coordenação entre infantaria e blindados em um ataque noturno através de terreno difícil. O coronel Takashi Goto reuniu suas tripulações de tanques. Elas realizaram verificações finais de manutenção em seus veículos. As equipes carregaram a munição projéteis de 37 mm para os Hagou e de 57 mm para os Chiha. Encheram os tanques de combustível, ajustaram a tensão das esteiras, testaram os rádios nos poucos veículos que possuíam. As tripulações estavam confiantes. Muitas já tinham experiência de combate na China ou em campanhas anteriores no Pacífico. Confiavam em suas máquinas e em suas táticas. Na escuridão antes do amanhecer de 17 de junho, a coluna de tanques japonesa partiu. Os motores a diesel tossiram ao ganhar vida seu som característico, ecoando pela paisagem silenciosa. As esteiras de aço batiam enquanto os tanques se organizavam e iniciavam a aproximação das linhas americanas. Dentro de cada veículo apertado, as tripulações sentiam a vibração familiar e o ruído constante de seus tanques em movimento. Os comandantes permaneciam de pé nas torres, tentando enxergar através da escuridão e coordenando o avanço com sinais visuais. Os americanos ouviram-nos chegar. Sentinelas dos fuzileiros na linha de perímetro relataram sons de motores vindos do norte. Oficiais gritaram ordens. Os homens pegaram suas armas e correram para as posições defensivas. As equipes de canhões antitanque giraram seus canhões M3 de 37 mm na direção dos sons que se aproximavam. As tripulações dos tanques Sherman que haviam repousado próximas a seus veículos subiram rapidamente a bordo e ligaram os motores. As equipes de metralhadoras revisaram suas armas e checaram a munição. Às 03:30, o ataque japonês começou de fato.
44 tanques, a maior formação blindada já empregada pelo Japão no Pacífico, avançaram contra as posições da 2ª Divisão de Fuzileiros Navais. Alguns tanques levavam infantaria agarrada às laterais do casco, uma tática perigosa, mas por vezes eficaz. A formação avançou pela escuridão guiada pelos tanques líderes e seguindo o terreno em direção aos seus objetivos. Os fuzileiros navais foram os primeiros a vê-los silhuetas escuras, emergindo da penumbra antes do amanhecer. Então, veio o som inconfundível dos motores a diesel, em aceleração máxima as esteiras lançando terra e poeira, o bater metálico das rodas de apoio e o rangido de aço contra aço. Os tripulantes japoneses podiam ver os fuzileiros navais em suas posições. Os marines podiam distinguir a linha defensiva à frente. Alguns comandantes japoneses abriram fogo com as metralhadoras de casco varrendo o terreno à frente. Outros retiveram o fogo tentando se aproximar antes de engajar. Então aconteceu algo inesperado, algo que mudaria fundamentalmente a forma como os fuzileiros navais veriam os tanques japoneses pelo restante da guerra. Os metralhadores dos Marines posicionados em foxholes e atrás de coberturas abriram fogo com suas Browning M2 de calibre .50. Estas não eram as metralhadoras leves padrão de infantaria calibre .30, usadas para fogo de apoio. Eram armas pesadas projetadas para atingir aeronaves e destruir veículos leves. A Browning M2 calibre .50 era uma arma formidável projetada no final da Primeira Guerra Mundial e aperfeiçoada nas décadas seguintes. Disparava projéteis de 12,7 mm a uma velocidade inicial superior a 880 metros por segundo. O carregamento padrão incluía munição comum ball, para uso geral e projéteis perfurantes armor piercing, projetados especificamente para penetrar blindagens leves e fortificações. A variante perfurante podia penetrar 23 milímetros de aço endurecido a 200 metros. Mesmo a 500 metros, ainda atravessava 19 milímetros. Esses números não eram teóricos, eram resultados verificados por extensos testes de tiro realizados nos campos de provas de armamentos dos Estados Unidos. Essa munição havia sido projetada para atingir aeronaves e veículos levemente blindados, não para destruir tanques. Mas a matemática da penetração de blindagem é implacável. A blindagem do tipo 95 Hagou tinha 12 mm de espessura máxima na frente e laterais da torre. No casco superior, o ponto mais protegido. A espessura era a mesma, 12 mm. A aritmética simples revelava o problema. O projétil calibre .50 podia penetrar quase o dobro dessa espessura a curta distância. Nas distâncias em que a batalha era travada, 200 metros ou menos, conforme os tanques se aproximavam das posições dos marines, a metralhadora calibre .50 tinha poder de penetração mais que suficiente. Os metralhadores dos fuzileiros abriram fogo. Traçantes riscavam o campo de batalha em linhas laranja-avermelhadas. O som era inconfundível, o bum-bum-bum pesado, das metralhadoras calibre .50 disparando em cadência sustentada. Os atiradores miravam nos tanques que avançavam muitos, sem acreditar totalmente que suas armas pudessem ser eficazes contra blindados. O que aconteceu a seguir chocou ambos os lados. Os projéteis perfurantes não apenas amassaram os tanques, não ricochetearam. Eles penetraram completamente de forma decisiva. A curta distância, alguns disparos atravessaram o tanque de lado a lado, entrando por um lado e saindo pelo outro. Mesmo a longas distâncias, os projéteis atravessavam a blindagem com energia de sobra. Dentro dos tanques japoneses, as tripulações experimentaram algo pior que a derrota, a revelação. O fogo das metralhadoras pesadas não eram apenas impactos barulhentos do lado de fora, eram penetrações reais. No interior apertado de um Hagou, não havia onde se esconder. Um disparo que atravessasse o casco podia atingir o motor, os compartimentos de munição ou a tripulação. A blindagem endurecida projetada para resistir a fogo de rifles não oferecia proteção significativa contra os projéteis calibre .50. Um metralhador dos Marines disparando de uma posição próxima ao campo de aviação
relatou ter visto suas balas traçantes atingirem um Hagel avançando diretamente em sua direção. Os disparos atingiram a parte frontal do casco e ele viu faíscas dentro do tanque através das fendas de visão e escotilhas. O tanque continuou por um momento, depois desacelerou e parou. Fumaça começou a sair da parte traseira. 2 tripulantes tentaram escapar, mas foram abatidos imediatamente por tiros de fuzil de fuzileiros nas trincheiras. Outro metralhador, com sua arma montada em um half-track, engajou um Hagel a cerca de 150 metros. Ele disparou uma rajada contínua na lateral do tanque. O veículo virou em sua direção, expondo ainda mais o flanco. O artilheiro continuou disparando enquanto o carregador inseria outra cinta de munição. Ele viu o comandante na torre cair para a frente e despencar. O projétil havia atravessado a blindagem fina da torre, atingido o homem e saído pelo outro lado. O comandante nunca soube o que o matou. Um terceiro fuzileiro, operando uma metralhadora calibre .50 em posição fixa na linha defensiva, enfrentou vários tanques à medida que avançavam. Ele mirou no compartimento do motor de um Hagel, apontando para o convés traseiro, onde ficavam as aberturas de ventilação. Seus disparos atravessaram os 6 mm de blindagem fina que cobriam o motor. O motor a diesel, com os cilindros destruídos pelos impactos, travou completamente. O tanque parou de se mover, tornando-se um alvo imóvel. A tripulação abandonou o tanque correndo de volta em direção às linhas japonesas, sob uma chuva de tiros de armas leves. Os tripulantes japoneses que sobreviveram ao ataque inicial não conseguiam compreender o que estava acontecendo. Haviam treinado por anos, lutado na China, onde as armas inimigas ricocheteavam inofensivamente em sua blindagem. Haviam enfrentado fuzis antitanque soviéticos em Khalkhin Gol e sobrevivido. Seus tanques deveriam protegê-los. Esse era o princípio fundamental da guerra blindada. A blindagem mantinha a tripulação viva, enquanto ela enfrentava o inimigo com poder de fogo superior. Mas as metralhadoras americanas estavam vencendo sua blindagem. Não eram canhões antitanque de grande calibre, nem artilharia pesada, nem mesmo os canhões de 75 mm dos Shermans, que podiam ser vistos se posicionando mais atrás. Eram metralhadoras armas de apoio à infantaria, montadas em Jeep half-tracks, e praticamente em todo o veículo do arsenal americano. A constatação foi devastadora. Se metralhadoras podiam penetrar seus tanques, que chance teriam? Um oficial japonês, mais tarde capturado após seu tanque ser desativado, contou aos interrogadores americanos que seu primeiro pensamento foi de que os Estados Unidos deviam ter desenvolvido uma nova arma secreta, alguma munição avançada, ou arma especial que se parecia com uma metralhadora comum, mas disparava projéteis exóticos. Ele simplesmente não conseguia aceitar que uma metralhadora convencional pudesse destruir um tanque. Em toda a sua experiência de combate, desde o treinamento na Manchúria até as batalhas na China, armas leves nunca haviam sido eficazes contra a blindagem. As balas faziam barulho do lado de fora, mas nunca atravessavam. Porém, a Browning M2 calibre .50 estava em uma categoria totalmente diferente de tudo o que os japoneses haviam enfrentado antes. Com suas balas perfurantes, ela tinha energia e poder de penetração suficientes para atravessar 12 mm de blindagem em qualquer distância em que um atirador pudesse mirar com precisão. E os Marines tinham essas armas em todos os lugares, eram equipamento padrão em toda a força americana. Enquanto o ataque japonês de tanques fraquejava sob o fogo inesperado das metralhadoras pesadas, os tanques Sherman avançaram para o combate direto. O contraste era gritante. O Hagel pesava 7,4 toneladas. O M4A2 Sherman, o modelo usado pelos Marines em Saipan, pesava 31,8 toneladas. Onde o Hagel possuía 12 mm de blindagem, o Sherman tinha 51 mm no casco frontal, inclinados a 56 graus, proporcionando proteção efetiva equivalente a cerca de 75 mm contra projéteis antitanque. O Sherman estava armado com um canhão principal de 75 mm, capaz de penetrar a blindagem do Hagel a mais de 5 km de distância. Quando os Shermans abriram fogo contra os tanques japoneses,
O resultado já estava decidido. Projéteis perfurantes de 75 mm atingiram Hagós e Tirás com efeito devastador. Tanques explodiram, torres foram arrancadas dos cascos, munições detonaram dentro dos compartimentos da tripulação. Os tanques japoneses que revidaram descobriram que seus canhões de 37 mm e 57 mm eram completamente ineficazes contra a blindagem frontal dos Shermans. Os projéteis ricocheteavam ou deixavam pequenas marcas sem perfurar. Um comandante japonês, cujo Heigo havia sido danificado por tiros de calibre 50, mas cuja torre ainda girava, tentou enfrentar um Sherman a curta distância. Ordenou que o artilheiro abrisse fogo. O canhão de 37 mm disparou seu projétil perfurante. O tiro atingiu a frente da torre do Sherman. Houve um clarão. O Sherman nem desacelerou, continuou girando a torre com precisão mecânica, mirou e disparou um único projétil de 75 mm. O Hagō explodiu. A batalha se transformou no que um oficial americano mais tarde descreveria como um manicômio de barulho traçantes e clarões de luz. Tanques danificados queimavam, iluminando outros ainda tentando avançar. A infantaria japonesa, que vinha montada sobre os tanques, espalhou-se em pânico, buscando abrigo em crateras e valetas. Alguns soldados japoneses conseguiram alcançar as linhas americanas, travando combates corpo a corpo, desesperados dentro e ao redor das posições dos marines. Os fuzileiros encolhidos em suas trincheiras viram tanques japoneses passando diretamente por cima. Um deles relatou que um Hagō, vazando óleo, o ensopou completamente ao passar sobre sua posição. Ele ficou imóvel até o tanque seguir adiante. Então saiu da trincheira e lançou uma granada de termita no compartimento do motor. O tanque começou a queimar por dentro. Outro Marine, escondido em seu foxhole, enquanto um tanque passava sobre ele, saltou assim que o veículo ultrapassou e enfiou um tronco de coqueiro entre as rodas de apoio. O tanque girou em falso, as esteiras lançando terra, incapaz de avançar. Quando o comandante japonês, confuso, abriu a escotilha da torre para ver o que havia acontecido, o Marine pulou sobre o tanque e lançou uma granada de termita dentro da torre aberta. O tanque explodiu devido a incêndios internos, incendiando toda a munição. Até o meio da manhã de 17 de junho, o contra-ataque japonês estava finalmente terminado. 31 tanques japoneses destruídos cobriam o campo de batalha, contados pelos marines que passaram pela área depois que o combate cessou. Algumas fontes sugerem que até 35 tanques foram destruídos, incluindo os que foram atingidos por fogo de artilharia, além da área imediata da batalha. Talvez 1.000 soldados japoneses estivessem mortos, incluindo muitos dos tripulantes dos tanques e da infantaria que avançaram com eles. Para os marines, a vitória foi significativa, mas sombria. Haviam parado um grande ataque blindado, mas o custo foi substancial. O comandante da 2ª Divisão de Fuzileiros Navais mais tarde reconheceu que, se o ataque japonês tivesse sucedido, teria sido fatal para a eficiência de combate da divisão. A batalha foi intensa, decidida tanto pela potência de fogo americana, quanto pelos erros táticos japoneses, além da superioridade esmagadora dos americanos. Mas para os marines que caminharam entre os tanques destruídos depois da batalha, uma verdade diferente surgiu. Os tanques japoneses não eram as poderosas máquinas de guerra que eles haviam esperado. Um oficial marine chamou seus homens para olhar para um Hagō destruído. Ele apontou para os buracos na blindagem. Eram penetrações limpas e arredondadas, onde as balas de calibre .50 haviam atravessado. Os buracos de saída no lado oposto eram um pouco maiores, com bordas irregulares, onde as balas rasgaram o interior. Alguns dos buracos eram grandes o suficiente para enfiar o punho. Dentro do tanque destruído, o cenário era ainda pior. O interior apertado mostrava sinais de múltiplas penetrações. A posição do comandante na torre não tinha nenhuma proteção, nenhuma blindagem que parasse tiros de metralhadoras pesadas. A giro manual da torre consistia em uma simples manivela. Os controles do canhão eram rudimentares. Havia quase nenhum espaço para se mover.
A posição do metralhador de casco era uma pequena nicho com visibilidade mínima. O motorista tinha um periscópio rudimentar e uma pequena escotilha de visão. Tudo era apertado simples pelos padrões americanos e totalmente vulnerável ao fogo de calibre .50. Os marines que haviam lutado em Guadalcanal 2 anos antes se lembraram de ver os Hagous lá. Naquela época, com os marines armados, principalmente com armas leves e sem apoio de blindados, os tanques japoneses pareciam uma ameaça. Mas agora, com equipamento adequado, armas pesadas e blindagem própria, o Hagou parecia exatamente o que era um tanque leve dos anos 30, adequado para os parâmetros de design originais, totalmente inadequado para a guerra industrial moderna, contra um adversário equivalente. O impacto psicológico sobre as tripulações de tanques japonesas sobreviventes foi profundo. Aqueles que foram capturados, cujos tanques desativados os deixaram sem escolha, além de se renderem, tiveram que lidar com verdades desconfortáveis. Seus tanques não eram apenas ultrapassados, eram obsoletos. O equipamento em que confiaram suas vidas não oferecia proteção contra as armas que os americanos usavam como suporte padrão para a infantaria. Os oficiais de inteligência, ao interrogarem os prisioneiros, notaram um padrão consistente nas respostas. Os tanqueiros japoneses expressavam choque com o poder de fogo americano. Eles falavam sobre a quantidade e qualidade do equipamento americano. Mencionaram a abundância casual de munição e suprimentos que haviam testemunhado. Muitos expressaram sentimentos de traição por seus próprios líderes os terem enviado para o combate com equipamento inadequado, enquanto lhes diziam que tinham paridade tecnológica. Um comandante de tanque veterano que lutou na China desde 1937 contou aos interrogadores que acreditava que o Japão ganharia a guerra por meio do espírito superior de luta e da dedicação ao imperador. Após Saipan, depois de ver seu tanque atingido por tiros de metralhadora, e após ver Shermans ignorarem fogo antitanque japonês, ele soubera que o espírito não poderia superar as desvantagens materiais. Treinamento e coragem não significavam nada quando o equipamento era fundamentalmente inadequado. Esses relatórios foram compilados, analisados e enviados de volta aos comandantes em todo o Pacífico. As lições aprendidas em Saipan informaram as táticas dos marines para o resto da guerra. Tanques japoneses não eram uma ameaça séria. Armas de apoio à infantaria padrão, particularmente a metralhadora .50, eram eficazes contra eles. Combinados com bazucas, canhões antitanque de 37 mm e tanques Sherman, os marines tinham um poder de fogo esmagador contra a blindagem japonesa. A notícia se espalhou rapidamente pelas fileiras dos marines. Não era necessário armas especializadas antitanque para enfrentar um tanque japonês. Sua metralhadora .50 faria o trabalho. Esse conhecimento mudou a forma como os marines abordaram as batalhas subsequentes nas ilhas. O medo de enfrentar blindados, a preocupação com os tanques rompendo as linhas de infantaria, desapareceu. A blindagem japonesa tornou-se apenas mais um alvo, e não um alvo particularmente perigoso. A Batalha de Saipan continuou por semanas após o fracasso do ataque de tanques. Marines e tropas do exército lutaram pela ilha contra a fierce resistência japonesa. O terreno era brutal, variando de campos de cana-de-açúcar a pântanos de falésias vulcânicas, a Monte Topshao, que se elevava a 475 metros acima do nível do mar. As lutas em cavernas, ravinas e gargantas consumiram homens e munições. A ilha foi declarada segura em 9 de julho de 1944. A vitória em Saipan teve consequências estratégicas que alcancei muito além da ilha. Com as Marianas nas mãos dos americanos, os bombardeiros B-29 poderiam atingir Tóquio. O impacto psicológico sobre a liderança japonesa foi severo. O imperador Hirohito reconheceu que o controle americano de Saipan significava que Tóquio seria bombardeada. O primeiro-ministro Hideki Tojo renunciou em 18 de julho. Pela primeira vez, os meios de comunicação japoneses admitiram que a guerra estava indo mal. A perda abalou a confiança do Japão na vitória final.
Para as tripulações de tanques japonesas em todo o Pacífico, Saipan foi um ponto de virada. A notícia da batalha se espalhou por canais militares. As unidades de tanques em outras ilhas souberam o que aconteceu. Elas sabiam que seu equipamento era inadequado. Sabiam que as armas americanas podiam penetrar sua blindagem, mas não havia nada que pudessem fazer a respeito. Os tanques que tinham eram os únicos que o Japão poderia fornecer. A capacidade industrial do Japão simplesmente não conseguia produzir tanques modernos em números significativos. As fábricas do país estavam sobrecarregadas pelos anos de guerra. Os recursos eram limitados com os submarinos americanos, cortando o acesso a matérias-primas do Sudeste Asiático. As prioridades estratégicas focaram na produção de aeronaves para ataques kamikaze e em artilharia de defesa costeira para a antecipada invasão das ilhas principais do Japão. Tanques eram uma prioridade baixa. Os engenheiros japoneses haviam projetado tanques melhores. O tipo 3 Chinu, armado com um canhão de 75 mm. O tipo 4 Kaita 2, com armamento ainda mais pesado. Mas esses modelos existiam principalmente como protótipos e pequenas produções. Apenas 166 Chinus foram construídos durante toda a guerra. 2 Chetos nenhum foi para combate. Eles foram reservados para a defesa do Japão, nunca enviados para os campos de batalha nas ilhas onde poderiam ter feito a diferença. Enquanto isso, a capacidade de produção americana era quase incompreensível pelos padrões japoneses. O Detroit Tank Arsenal, construído pela Chrysler Corporation, era uma instalação dedicada exclusivamente à produção de tanques. Em dezembro de 1942, os 5.000 trabalhadores do Arsenal produziram 97 tanques Sherman. Isso foi mais tanques em um único mês do que o Japão produziu em um ano inteiro. O Arsenal não estava sozinho nessa notável conquista de produção. O Fisher Tank Arsenal em Grand Blanc, Michigan, era outra instalação financiada pelo governo e operada pela General Motors Fisher Body Division. A Fisher produziu mais de 11.000 Shermans em várias variantes, tornando-se um dos maiores produtores. Assim como o Detroit Arsenal, a Fisher podia produzir centenas de tanques por mês quando operava em capacidade máxima. A American Locomotive Company, em Schenectady, Nova York, converteu sua produção de locomotivas para construir 300 tanques Sherman. A Baldwin Locomotive Works, em Filadélfia, produziu mais de 2.200 tanques, mantendo também a produção de locomotivas para o esforço de guerra. A Limor Locomotive Works, em Ohio, construiu o primeiro M4A1 Sherman de produção, um tanque chamado Michael, que foi enviado para a Inglaterra e ainda reside no Tank Museum de Bovington. A Lamor produziu 1.655 tanques antes de voltar para a produção plena de locomotivas. A Pacific Car and Foundry, no estado de Washington. A Press Steel Car Company, na Pensilvânia. A Pullman Standard Manufacturing, em Illinois, e a Federal Machine and Welder, em Ohio, todas contribuíram para a produção de Shermans. 10 grandes fabricantes, além de incontáveis subcontratados, produziram componentes, esteiras, motores, rádios ópticas e armas. A mobilização industrial americana foi sem precedentes na história humana. O próprio Detroit Arsenal era uma maravilha da engenharia moderna de produção. Construído em 567 acres em Warren, Michigan, a instalação cobria mais de 1,5 milhão de metros quadrados de espaço de produção. As linhas de montagem se estendiam por quilômetros dentro do prédio. Guindastes maciços podiam levantar casco de tanques completos e movê-los entre estações de trabalho. A fábrica operava 3 turnos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os trabalhadores incluíam homens que já eram trabalhadores da indústria automotiva antes da guerra, trazendo sua experiência em manufatura para a produção de tanques. Mas também incluíam milhares de mulheres, muitas das quais nunca haviam trabalhado em indústrias pesadas antes. Essas mulheres, muitas vezes chamadas de Rosie as rebitadeiras, soldavam blindagens, montavam torres, instalavam motores
e desempenhavam todos os trabalhos na planta, exceto as tarefas de levantar as cargas mais pesadas. Elas provaram que a capacidade industrial do país poderia ser multiplicada ao mobilizar uma força de trabalho que, durante a paz, tinha sido em grande parte excluída da manufatura pesada. Quando a produção terminou em junho de 1945, as fábricas americanas haviam construído 934 tanques Sherman. O Japão produziu cerca de 2.300 Hagos ao longo de toda a guerra de 1936 a 1943, quando a produção cessou. A relação foi de mais de 20-1. Mas isso nem mesmo expressa toda a disparidade, porque os tanques americanos eram muito mais capazes individualmente do que seus equivalentes japoneses. Os tanques Sherman pesavam entre 30 a 35 toneladas, dependendo da variante. Eles tinham blindagem variando de 51 mm na parte frontal do casco a 76 mm na mantelha da torre. Carregavam uma tripulação de 5 homens, com posições dedicadas para cada função. Eles possuíam canhões estabilizados giroscopicamente que permitiam disparar enquanto se moviam. Todos os tanques tinham rádio permitindo operações coordenadas. Eram confiáveis com esteiras que duravam 2.500 metros, comparado aos 500 metros dos tanques alemães e talvez 1.000 metros para os tanques japoneses. O Sherman não era o melhor tanque da Segunda Guerra Mundial. Ele era superado pelos Tigres e Panthers alemães, mas era bom o suficiente e estava disponível em números esmagadores. No Teatro do Pacífico, onde enfrentava tanques japoneses projetados nos anos 1930, o Sherman era mais do que adequado, era sobretudo superior. Para as tripulações de tanques japonesas nas ilhas subsequentes, o padrão estabelecido em Saipan se repetiu em Tinian. Em julho de 1944, 7 Tipo 95 foram destruídos em contra-ataques contra as posições dos fuzileiros navais. Em Pelu, setembro de 1944, os tanques japoneses estavam enterrados em cavernas, sendo usados como caixas fortes estacionárias, reconhecendo que não tinham chances em guerra móvel. Em Euima, fevereiro de 1945, o coronel Tete Nishi, do 26º Regimento de Tanques, enterrou seus tanques até as torres em cinzas vulcânicas, usando-os como bunkers blindados, porque os tanques ofereciam mais proteção quando parados do que quando se moviam. Mesmo sendo usados como posições defensivas estáticas, os tanques eram vulneráveis. Metralhadoras .50 ainda podiam penetrar a blindagem da torre. Tanques lança-chamas podiam dirigir napalm para as escotilhas abertas e portos de visão cozinhando as tripulações vivas dentro de seus caixões de aço. Bazucas podiam penetrar a blindagem fina de qualquer ângulo. O Hagou, uma vez símbolo do poder blindado japonês, havia se tornado uma armadilha mortal para suas tripulações. Em Okinawa, a última grande batalha da guerra no Pacífico, os japoneses comprometeram o 27º Regimento de Tanques para a defesa. O regimento possuía 13 Hagous e 14 tanques médios, tipo 97 Kihar, totalizando 27 tanques. Os americanos desembarcaram com mais de 800 tanques. A disparidade numérica foi de 30-1. A disparidade qualitativa foi ainda maior. Em 4 e 5 de maio de 1945, os japoneses lançaram um grande contra-ataque projetado para expulsar os americanos da ilha. Unidades de tanques foram comprometidas para apoiar o ataque da infantaria. O ataque falhou catastroficamente. A maioria dos tanques japoneses foi destruída em poucas horas, abatidos por uma combinação de tanques Sherman bazucas canhões, antitanque de 37 mm artilharia e metralhadoras .50. Os sobreviventes recuaram não tendo realizado nada, exceto adicionar mais cascos destruídos ao campo de batalha. Em agosto de 1945, quando a União Soviética declarou guerra ao Japão e invadiu a Manchúria, as unidades de tanques japonesas no norte da China enfrentaram mais um oponente tecnologicamente superior. Tanques soviéticos. T-34 com sua blindagem inclinada e poderosos canhões de 76 mm superaram em muito os tanques japoneses que os enfrentavam.
Na Batalha da Ilha Chumchu, parte da cadeia de ilhas Kuril, os tanques japoneses tentaram defender contra o desembarque soviético. Os japoneses tinham uma força mista de aproximadamente 77 tanques em Chumchu, incluindo o tipo 97, e alguns tanques médios, tipo 1, com apenas 25 tipo 95. Os soviéticos usaram canhões antitanque, de 45 mm, fuzis antitanque e granadas antitanque com efeito devastador. O Japão perdeu 21 tanques em cerca de 2 horas de combate. As forças soviéticas experientes em guerra blindada, devido aos anos de combate na frente oriental da Europa, despacharam rapidamente os defensores japoneses. A experiência das tripulações de tanques japonesas durante a Segunda Guerra Mundial, especialmente nos últimos anos, foi de realização gradual e esmagadora. O que eles acreditavam sobre seus equipamentos, sobre suas chances, sobre sua capacidade de competir com a blindagem aliada, estava fundamentalmente errado. E o momento da verdade para muitos não veio em um épico duelo de tanques entre campeões blindados, mas na terrível simplicidade de assistir balas de metralhadora perfurando a blindagem que deveria protegê-los. Para os marines que lutaram em Saipan e nas ilhas subsequentes, as lições foram diferentes, mas igualmente profundas. Eles aprenderam que os tanques japoneses não eram uma ameaça séria. Eles aprenderam que equipamento adequado e fogo de supressão esmagador faziam toda a diferença. Eles aprenderam que suas metralhadoras .50, com as quais haviam treinado e mantido ao longo de seu serviço, eram armas antitanque eficazes no Teatro do Pacífico, quando enfrentavam veículos japoneses de blindagem fina. Não havia glória nessas batalhas desequilibradas. Os marines não se sentiram heróis atirando em tanques com metralhadoras e assistindo-os queimando. Sentiram uma mistura de alívio, piedade e satisfação amarga. Alívio por não precisar enfrentar uma oposição blindada séria, como seus homólogos na Europa enfrentavam todos os dias contra os tanques alemães. Piedade pelos homens nos tanques japoneses enviados para morrer em equipamentos que não ofereciam proteção real. Satisfação por saber que suas armas funcionaram, que a indústria americana lhes forneceu as ferramentas necessárias para fazer seu trabalho. Após o fim da guerra, alguns Hagos sobreviventes foram enviados aos Estados Unidos para exame detalhado no Aberdeen Proving Ground, em Maryland. Engenheiros e especialistas em blindagem americanos os estudaram cuidadosamente durante meses. Mediram a espessura da blindagem em vários pontos do casco e da torre, documentando as variações. Frente do casco, 12 mm lados do casco, 12 mm parte traseira do casco, 10 a 12 mm frente da torre, 12 mm lados da torre, 12 mm o teto, 9 mm blindagem inferior, 6 mm. Eles testaram a qualidade do aço, usando análise metalúrgica. A blindagem do Hago era endurecida na face, um processo que tornava a superfície externa mais dura do que o núcleo interior. Essa técnica era eficaz contra tiros de armas leves, fazendo com que as balas se quebrassem em vez de penetrar a blindagem, mas era ineficaz contra projéteis maiores, com energia suficiente para quebrar a camada externa dura e penetrar o interior mais macio. Eles avaliaram o layout interno fazendo medições detalhadas e fotografias. O compartimento de combate oferecia apenas 50 pés cúbicos de espaço para o comandante. Ele tinha que ficar em pé constantemente sem assento e sem posição para descanso. O diâmetro do anel da torre era de 1.200 milímetros, deixando espaço mínimo para um homem trabalhar, enquanto operava as armas, carregava munição e comandava o tanque. As posições da tripulação eram apertadas a ponto de causar claustrofobia. O motorista tinha aproximadamente 60 centímetros de largura e 90 centímetros de profundidade. Seus controles eram simples, consistindo de alavancas de direção acelerador e câmbio. Sua visão vinha de um pequeno periscópio blindado e uma escotilha de visão direta que podia ser aberta em situações não combatentes. O metralhador de casco ao lado dele tinha ainda menos espaço confinado a um pequeno nicho com sua arma e armazenamento limitado de munição. Os tanquistas americanos que examinaram os Hagos
não conseguiam imaginar como lutar em tais condições. As tripulações dos Sherman, por comparação, tinham um compartimento de combate que oferecia mais de 150 pés cúbicos de espaço de trabalho. Cada membro da tripulação tinha uma posição definida com assentos adequados. O comandante tinha uma cúpula com blocos de visão completos. O canhoneiro tinha mira telescópica e traverse motorizado para a torre. O carregador tinha espaço para se mover e acesso a suportes de munição bem organizados. O motorista e o assistente do motorista, chamados de metralhador de frente na nomenclatura americana, tinham espaço adequado e equipamentos de visão. Seus relatórios confirmaram o que havia sido aprendido no combate e o que a matemática já havia previsto. O Hagel era um tanque leve adequado para operações contra oponentes mal equipados. Ele podia funcionar efetivamente em guerra colonial, em ações policiais, em suprimir resistência, onde o inimigo não tinha capacidade séria de combater tanques. Mas não era adequado para a guerra industrial moderna contra um adversário equivalente com armas adequadas. Qualquer arma de fogo mais poderosa que um rifle poderia derrotar sua blindagem. Os projéteis perfurantes de calibre .50 não apenas penetravam, mas sobrepujavam completamente a blindagem, atravessando com energia sobrando. O arranjo interno era tão apertado a ponto de ser ativamente perigoso, mesmo sem fogo inimigo. A carga de trabalho do comandante, que operava todas as funções da torre sozinho, era irrealista. A falta de equipamento de rádio em 3 de cada 4 tanques tornava as operações coordenadas praticamente impossíveis. A giro manual da torre era exaustiva e lenta. O equipamento de visão era rudimentar, deixando a tripulação praticamente cega para o que acontecia ao seu redor. Cada aspecto do design refletia as limitações enfrentadas pelo Japão. Capacidade industrial limitada, escassez de recursos e uma filosofia de design enraizada nas experiências contra inimigos inferiores. A comparação com os tanques americanos revelou a diferença total nas filosofias de design. Onde o Hagel era apertado, o Sherman era relativamente espaçoso, com espaço suficiente para os membros da tripulação se moverem, trocarem de posição quando necessário e trabalharem efetivamente mesmo em operações de combate prolongadas. Onde o Hagel tinha blindagem fina vulnerável ao fogo de metralhadoras a curta distância, o Sherman resistia a canhões antitanque dedicados em distâncias de combate. Sua blindagem frontal de 51 mm, inclinada a 56 degrees, oferecia proteção efetiva equivalente a aproximadamente 75 mm contra projéteis antitanque. Onde o Hagel tinha uma tripulação de torre de uma única pessoa que realizava múltiplas tarefas simultâneas, o Sherman tinha 3 homens na torre. O comandante podia se concentrar no comando, usando sua cúpula com 6 blocos de visão para manter a consciência situacional e direcionar a tripulação. O canhoneiro se concentrava exclusivamente em mirar e disparar o canhão principal, usando uma mira telescópica com ampliação e um sistema de traverse motorizado, que podia girar a torre rápida e suavemente. O carregador se concentrava em manter uma alta taxa de tiro, puxando os projéteis dos suportes organizados e carregando-os de maneira eficiente. O canhão de 75 mm do Sherman tinha uma velocidade inicial de aproximadamente 740 metros por segundo, com munição padrão, dando-lhes poder de penetração de blindagem efetivo contra a maioria dos alvos que encontraria no Pacífico. O canhão era estabilizado no eixo vertical, permitindo disparos razoavelmente precisos, mesmo enquanto o tanque se movia a uma capacidade que o Hagel não possuía. O Sherman carregava 97 projéteis de 75 mm em suportes protegidos, comparado aos 130 projéteis de 37 mm armazenados de forma solta por todo o compartimento de combate do Hagel. As capacidades de comunicação eram dramaticamente diferentes. Cada Sherman tinha rádio, geralmente um conjunto SCR-528 ou STR-38, permitindo comunicação entre tanques e coordenação com a infantaria e a artilharia. O Hagel possuía rádio apenas em um tanque a cada 4, deixando os outros 3 dependentes de sinais visuais,
um sistema que rapidamente falhava em combate, quando fumaça terreno e ação inimiga tornavam impossível o contato visual. O equipamento de visão no Sherman incluía periscópios com prismas substituíveis, escotilhas de visão direta, com tampas blindadas, e uma cúpula de comando que oferecia visão 360 graus. O Hagel tinha periscópios rudimentares e pequenas escotilhas de visão, oferecendo consciência situacional mínima, forçando os comandantes a se exporem, abrindo as escotilhas para ver o que acontecia ao seu redor. Cada aspecto do design, desde o armazenamento de munição até o conforto da tripulação, passando pelo equipamento de controle de fogo e sistemas de comunicação, era melhor no tanque americano. Mas a diferença mais reveladora não estava nos tanques individuais. Estava nos números e nos sistemas industriais que os produziram. Os Estados Unidos haviam construído uma economia capaz de conduzir uma guerra industrial em escala global. Fábricas que antes produziam automóveis, agora produziam tanques em taxas que teriam parecido impossíveis em tempos de paz. O Detroit Arsenal, sozinho no seu mês de produção de pico, produziu mais tanques do que o Japão produziu em um ano típico. Mulheres que nunca haviam trabalhado em indústria pesada soldaram cascos de tanques e montaram torres. Engenheiros constantemente melhoravam os designs, incorporando as lições aprendidas em combate. A cadeia de suprimentos entregava matérias-primas nas fábricas e tanques acabados nos portos com uma eficiência de relógio. Navios mercantes transportavam os Shermans pelos 2 oceanos até os campos de batalha na Europa e no Pacífico. Unidades de manutenção no campo mantinham os tanques operacionais, canibalizando veículos danificados para peças sobressalentes e devolvendo os tanques reparados ao combate em poucos dias. O Japão nunca construiu esse tipo de sistema industrial. Sua economia estava sobrecarregada por anos de guerra na China, antes mesmo do início da Guerra do Pacífico. Suas fábricas careciam da automação e eficiência de produção em massa das plantas americanas. O acesso a matérias-primas, especialmente depois que os submarinos americanos começaram a afundar o transporte marítimo, foi cada vez mais restrito. O país que havia desafiado a maior potência industrial do mundo estava descobrindo o verdadeiro custo desse desafio a cada nova batalha. Para as tripulações de tanques japonesas em Saipan naquela manhã de junho de 1944, e para todos os tanqueiros japoneses que lutaram no Pacífico depois disso, a lição foi brutal e clara. Eles eram obsoletos. Seu equipamento estava obsoleto. Suas táticas desenvolvidas para um tipo diferente de guerra contra adversários diferentes estavam obsoletas. E não havia nada que pudessem fazer a respeito, a não ser continuar lutando com o que tinham, sabendo que a sobrevivência era improvável e a vitória impossível. Os marines do outro lado aprenderam lições diferentes, mas igualmente importantes. Eles aprenderam que o poder industrial importa na guerra moderna, que ter equipamentos melhores em maior quantidade faz uma enorme diferença. Eles aprenderam que coragem, treinamento e espírito de luta, embora importantes, não podem superar desvantagens materiais fundamentais que as fábricas em Detroit, Pittsburgh, Cleveland e outras cidades industriais foram tão importantes para a vitória quanto qualquer coisa que acontecesse no campo de batalha. Eles também aprenderam algo específico e imediatamente prático. Quando você se depara com um tanque japonês, Hagel não precisa pedir apoio anti-tanque ou ataques aéreos ou artilharia, embora todos esses recursos estejam disponíveis se necessário. Você pode enfrentá-lo você mesmo com sua metralhadora calibre .50. A curta distância abaixo de 200 jardas, os projéteis perfurantes vão penetrar. Mire no compartimento do motor nos lados ou na torre. As balas vão atravessar, desativando o tanque e provavelmente matando ou ferindo a tripulação. A arma que foi projetada para abater aeronaves e destruir veículos leves funciona muito bem contra a blindagem japonesa. Foi uma pequena lição tática em uma guerra massiva. Mas para os homens envolvidos, para os tanqueiros japoneses que morreram em suas máquinas inadequadas e para os marines que os destruíram com armas pesadas, foi um momento de clareza absoluta.
Esta não foi uma luta justa. Não foi um confronto equilibrado. Isso foi guerra industrial moderna, onde um lado tinha superioridade material esmagadora. O resultado nunca esteve em dúvida. Os tanques Hagou em Saipan e em todos os outros campos de batalha do Pacífico, onde lutaram, representaram mais do que apenas blindagem obsoleta. Eles representaram o abismo entre o que o Japão precisava e o que o Japão podia produzir. Representaram a situação impossível que os soldados japoneses enfrentaram, enviados para lutar contra uma superpotência com equipamentos que nunca haviam sido projetados para esse tipo de guerra. Representaram as consequências das decisões estratégicas tomadas anos antes de priorizar o poder naval e aéreo sobre as forças terrestres, de assumir que o espírito de luta poderia compensar a inferioridade material, de acreditar que as vitórias iniciais indicavam viabilidade a longo prazo. Quando os primeiros projéteis de calibre .50 atravessaram a blindagem do Hagou em Saipan, eles provaram algo que ecoaria pelo restante da guerra no Pacífico e nas análises pós-guerra, de por que o Japão perdeu. Eles provaram que em guerra industrial entre nações modernas, a capacidade de produção importa, a filosofia de design, importa a alocação de recursos, importa. Nenhuma quantidade de coragem, treinamento ou habilidade tática pode superar uma desvantagem numérica de 10-1, combinada com lacunas geracionais na qualidade do equipamento. As tripulações de tanques japonesas que subiram em seus Hagous naquela manhã de junho de 1944 acreditavam que estavam indo para a batalha com máquinas confiáveis e capazes. Quando o sol se pôs em 17 de junho, os que sobreviveram souberam a verdade. Eles haviam sido enviados para lutar com blindagem tão fina que balas de metralhadora atravessavam facilmente. Eles haviam sido dados equipamentos adequados para a guerra que o Japão planejou lutar nos anos 1930, mas totalmente inadequados para a guerra que o Japão encontrou nos anos 1940. E não havia nada que pudessem fazer a respeito, a não ser continuar servindo, continuar lutando e continuar morrendo em máquinas que não podiam proteger.